eu gosto de começar na origem. Antes da gente chegar no dia de hoje, da onde você veio, aonde começa aí a sua vida mesmo, né? Como que foi aí essa sua infância? Cara, eu sou curitibano, nasci em Curitiba, no Ah, Paraná, na capital. Boa parte da minha família é de lá, não de Curitiba, mas de uma cidade vizinha que chama Corbélia, né? Fica do lado de Cascavel, uma cidade bem pequenininha. E eu fui nascido em Curitiba e saí de lá com 4, quase 5 anos. E vim para Goiás, porque um irmão do meu pai veio para Anápolis a trabalho e chamou ele e meu pai veio. Então, desde os meus 4, 5 anos, eu cresci em Anápolis. E meu pai teve uma loja de material de construção em Anápolis, bem bairrana, bem pequena. E eu fui criado nesse contexto. Só que eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Desde pequeno já cresci chutando bola, ia atrás de bola de futebol, chutando, deixando minha mãe doida, quebrando coisa dela. E eu levava jeito até, sabe? E aí comecei a entrar em escolinha e tudo mais. E da minha infância, dos 6, 7, 8 até meus 19, 20 anos, foi dedicado ao futebol. Eu cheguei a jogar em categorias de base de time grande, time de Série A. Me tornei profissional com 16 anos e com 20 eu resolvi parar por conta da faculdade. Faculdade de Direito. Quando eu fiz a escolha de entrar nessa área do direito, especificamente de me dedicar à área criminal, eu resolvi parar de jogar futebol. Então, assim, basicamente minha vida foi essa. Nasci isso em sempre em Curitiba. Anápolis. Jogava em Não, Anápolis. não. Aí você saiu de lá. Em Anápolis eu joguei nas primeiras vezes assim joguei nas categorias de base do Anápolis, Qual posição depois você jogava? volante. Eu era meio de Massa. campo, só que quando eu fui jogar no Sul, que eu retornei para o Paraná para jogar. O futebol lá é diferente, é mais de contato físico. E aí me ensinaram a jogar mais firme. Aí eu comecei a jogar de volante, isso eu tinha 14, 15 anos. Então eu joguei no Anápolis, comecei ali, joguei no Goiás aqui eu joguei nos 3 grandes. Goiás, Vila e Atlético. Legal. Aí na categoria de base eu fui pro Atlético Paranaense, que é meu time do coração. Joguei um tempinho lá, se eu não me engano, sub-14, sub-15. Depois joguei mais um tempo no Goiás, fui pro Vitória, lá em Salvador. Aí com 16 eu voltei para Anápolis porque eu recebi uma proposta de profissionalizar. Aceitei, vim para cá. E nisso eu fiquei jogando em times do interior aqui de Goiás. Morrinhos, em outros times aí. Mas não cheguei a jogar profissionalmente em algum time grande, de Série A ou Série B, aqui do Brasil, não cheguei. Mas foi bom, cara. Futebol. Experiência boa, né? Muito. Disciplina, né? Aprendi muita coisa com futebol. Muita coisa, disciplina, né? muito. Eu tava conversando com uma amiga terça na igreja e ela me falou, cara, eu sou tão disciplinada no esporte. Assim, não é muito disciplinada. E eu preciso levar isso pra vida. Que ela ela ainda não virou a chave, né? Então, eu acredito que você deve ter... Como você chegou a ser profissional e tudo mais, você virou muito essa chave, né? Sim, pra mim Porque foi a disciplina importante. é o ponto alto, né? Do futebol, de qualquer esporte, na verdade. Exatamente. A rotina no futebol ela não é fácil. Né? É muito fantasioso essa imaginação das pessoas com o futebol. O pessoal foca muito no dinheiro. Até hoje me perguntam, pô, por que você parou de jogar e tal? Você tinha futuro? Eu falei, cara, não estava feliz, não era o que eu queria, resolvi parar. E é muita ilusão. Muita ilusão é vendida. Menos de 1% das pessoas ganham dinheiro assim de verdade com futebol. Quem joga em time pequeno, que é 95%, 98%, Não é muito pouco. ganha muito pouco, cara. É uma vida difícil. Você treina de manhã, de tarde, sábado e domingo. Você tem que ficar na concentração para jogar. Você fica longe da sua família. Você é uma pessoa ausente da sua família. Sua vida social é complicada. Então, tem tudo isso por trás. As pessoas não enxergam. Né? Tem um rapaz que veio aqui num programa nosso que a gente tem, que é de esportes, que é o Ceará. Você lembra dele, Dedes? Ceará? Guilherme Ceará, o brabo. Inclusive, Ele fechou um mudou, contrato. né? Ele foi jogar na onde? Eu não lembro a cidade, mas ele fechou inclusive um contrato, né? E ele jogou com a gente num campeonato que nós disputamos na Copa Lenovo. Lembra desse, Dedes? Lembro. Cara, e aí ele jogou. Ele é profissional, né? Porque ele joga, as pessoas pagam e ele joga. Então, aí um contratinho aqui, outro ali, ele foi jogar com a gente lá, mas assim, aí com a gente na amizade, né? E a gente, inclusive, ganhou esse campeonato, né, Ded? Ganhou. A gente ganhou um e no outro a gente ficou em segundo. Foi isso. A gente ficou no vice, né? Cara, e aí ele participou do podcast, ele conta exatamente isso. Falei, porra, velho, é muito difícil, mano. É muito bom, ele gosta, é a paixão, né?
Mas é É sofrido, uma hein? rotina muito pesada. É Muito sofrido. pesada, cansativa, pressão psicológica muito grande. E aí é onde entra a disciplina, né? Porque Não, você tem que ter fundamental. disciplina até pra sofrer, né? Com horário, com alimentação, com bebida pra quem gosta de beber, Ah, é com verdade. tudo, com É verdade. tudo. Assim, pra mim foi muito importante, por quê? Porque eu sempre convivi com pessoas mais velhas dentro do futebol. Eu com 16 anos estava em time profissional, todo muito mais velho, então eu peguei muita experiência com essas pessoas. Então pra mim foi importante isso e a questão da disciplina também. Uhum. Muito importante. muito Você importante. escolheu o futebol porque assim, você tem na família? Não. Eu escolhi por mesmo? gostar. Ninguém na minha família. Meu pai, assim, jogava, mas ninguém Uhum. profissional nem nada. Uhum. Porque eu sempre gostei e sempre foi meu sonho, assim. Mas chegou uma hora que eu quis virar a chave e graças a Deus deu certo. Aí você escolheu o direito e curtiu Na o verdade, negócio. eu não escolhi o direito, eu fui escolhido. É mesmo? É. Eu comecei a fazer faculdade por uma obrigação social, vamos colocar assim. Uhum. Pô, eu jogo futebol, mas eu acho importante eu ter uma segunda opção aqui, caso não dê certo. Aí, dentre várias opções que eu tinha, eu resolvi escolher direito por uma questão de ter um leque maior com concurso público. Porque direito tem várias profissões. Sim. Eu falei, cara, eu vou fazer direito aqui, vou conciliar o direito com minha profissão de jogador e vamos ver como é que vai ser depois. Mas se eu resolver fazer um concurso, eu faço. Uhum. Então foi mais ou menos aí. Eu lembro que eu falava até pro pessoal do time lá que eu jogava que eu ia fazer fisioterapia porque era ligado à profissão, Ao assim, esporte, sabe? verdade. Só que eu acabei escolhendo direito. E em que momento você viu ali que virou a chave? Eu lembro que eu estava no 7º, 8º período da faculdade. Até esse momento eu não levava a faculdade a sério. Para mim era simplesmente fazer por ter um título. Uhum. Ser bacharel em direito. Uhum. E aí eu vi que o futebol, assim, eu não queria ter aquela vida de jogar em time pequeno. Porque é muita ralação e a remuneração não é boa. Não queria aquilo para mim. Quando eu percebi que eu não queria isso, eu falei, cara, então vou levar o direito a sério. Aí no meu 7º período eu comecei a estudar assim bastante e foquei na prova da OAB, estudava para as matérias da faculdade e consegui ter um tempo, destacar um tempo do meu dia para estudar para a OAB já e consegui passar no 9º período. Quando eu consegui passar na OAB no 9º período, eu falei, cara, então beleza, eu já tenho OAB, já posso ser advogado se eu quiser e eu vou estudar aqui para um concurso ligado à área penal. Primeiro eu queria ser delegado, e alguma coisa nesse ramo, promotor de justiça, juiz, alguma coisa assim. Eu fiz um concurso quando eu ainda estava na faculdade para delegado aqui de Goiás. Uhum. Eu lembro que eu não passei por pouco, eu ainda falei, cara, bom demais, né? Tô na faculdade ainda, tô perto de passar, então vou continuar estudando. Só que aí quando eu formei, tava bem sem grana assim, falei, vou meio que conciliar a advocacia com estudo de concurso para levantar o dinheiro para não viver sem grana. Cara, quando eu comecei a advogar, eu apaixonei. Apaixonei. Falei, cara, não quero outra coisa. Não quero outra coisa. Nossa. Eu gostei demais quando eu fui tendo os primeiros casos. Até os meus primeiros casos foram pro bono, que é de graça. Uhum. Né? Sim, a gente escolhe trabalhar de graça por alguns motivos. Só que eu escolhi para ter experiência. Sim. E também para ver se eu fazia um nome, se alguém indicava e tudo mais. E aí, quando eu trabalhei nos primeiros casos, eu apaixonei. A advocacia, sim, ela é apaixonante. Na minha área, eu digo que é mais ainda porque você lida com o bem. Eu acredito que o mais importante, compatível ali com a saúde da pessoa, que é a liberdade. Você sem liberdade, você não faz nada. Acredito que no direito, nessa parte criminal, é o que o cara vende tudo que ele tiver para resolver o problema, né? Que a privação da liberdade deve ser a coisa mais insana que existe. Né? Cara, você só vai saber o que acontece quando você fica sem liberdade, quando você passa por alguma situação parecida. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns presídios e aí a gente não fala só da questão da liberdade, a gente fala da questão da condição que a pessoa vive. Uhum. Cara, é degradante. Eu costumo falar para os meus amigos assim que é o inferno na Terra. É horrível. É horrível. É lógico que a pessoa tem que cumprir uma pena quando ela comete um crime e tudo mais, mas é desumano, assim. A condição, na maioria dos presídios do Brasil, a condição humana mesmo da pessoa é bem precária. Bem precária. E nessa questão, assim, aí você, na faculdade, aí você já foi fazer o pro bono e tudo mais, em que momento que você
Falou, cara, porque assim, aí você tem dentro do direito, dentro da advocacia, você tem várias áreas, né? E o criminal entrou em que momento? Já de cara? Eu nunca gostei muito das outras áreas. O criminal eu gostava, mas particularmente aqui falando, meu professor na faculdade não foi nada bom. E assim, não é só na minha visão, dos meus colegas também. Então eu vi uma necessidade de estudar mais o direito penal por conta das aulas não serem tão boas. E quando eu estudava, o que eu mais gostava de estudar, porque quando você estuda para concurso, você estuda tudo. Direito constitucional, administrativo, civil, tudo. Porque cai tudo em concurso. E aí, quando eu estudava direito penal e processo penal, eu gostava demais. Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, a essas matérias. Porque é uma coisa que eu gosto, eu vou ver isso todos os dias. Então, eu quero mexer com isso. E aí, foi nesses estudos que eu vi que eu tinha uma afinidade muito boa pelo direito penal. Ainda na faculdade, então? Ainda na faculdade, durante os estudos. E aí você já foi se direcionando para aquilo lá. Tem muita gente que geralmente se apaixona pela matéria e tal. Geralmente é o professor que traz esse sentimento, né? No meu caso, foi a necessidade de cobrir aquilo que o professor não passava em sala de aula. E aí eu acabei gostando. Você queria sempre aprender o que ele não falava. Né? Na verdade, eu precisei aprender por conta de concurso. Por conta dos estudos para concurso. Eu precisei aprender. Senão, não ia passar nada. E aí, nesses estudos, nessa necessidade, eu me apaixonei pela matéria. Só que hoje, assim, hoje em dia... o advogado, mesmo que eu atue só na área criminal, eu tenho que saber um pouquinho de cada matéria. Tem questões criminais que envolvem direito civil, direito empresário. Então, eu preciso saber um pouquinho de cada matéria, senão a minha atuação fica bem limitada. Entendi. Então, pelo menos um pouquinho tem que saber do restante. Até porque eu acredito que deve ter muita coisa que você utiliza também, né? Sim. Com certeza. E assim, se eu fosse trabalhar na advocacia em outra área, eu não advogaria. Se eu fosse atuar em outra área que não fosse criminal, eu não advogaria. Não gosto. Não gosto. Acho chato. Maçante. Não gosto. É porque o criminal, penso eu. Inclusive, tem uma pergunta aqui que é... Olha a pergunta, Dedes. Como é o dia a dia de um advogado criminalista? Moço, meu filho foi preso, pelo amor de Jesus Cristo. É 3 horas da manhã. É mais ou menos isso, irmão. Doideira, penso eu, né? Nós vamos saber agora. O que você acha que é? Cara, eu acho que é bem complexo, né? Você deve receber umas ligações nos horários meio importunos mesmo. Diferente do tributário. Né? A esposa dele tá aqui, ela tá com a cara bem séria. assim, é isso mesmo, gente, é isso mesmo.